Quantos vieram na expectativa de algo diferente de Deus? Diz aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ajude essa pessoa que está ao seu lado, se por algum motivo ela não tem Bíblia, para que todos possamos participar da leitura bíblica. Auxilie essa pessoa que está aí próximo de você, para que ele possa também, ou ela também, participar da leitura bíblica. Quantos encontraram o segundo livro dos Reis, capítulo 4, expressando o versículo 8, que deu sinal dizendo amém? Amém. Diz assim a epígrafe do texto: a sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali, toma o seu assento, glorificando e exaltando a Deus. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, será de bom grado, para que você possa acompanhar no decorrer da mensagem de Deus e as revelações do Senhor à luz da Bíblia. Glória a Deus. Amados, para que nós possamos ter tempo hábil e cabível para passar a mensagem de Deus ao meu e ao seu coração nessa noite, eu já quero entrar na parte qual o Senhor me revelou nessa noite. Aqui no capítulo 4 nós temos uma das histórias mais conhecidas entre todos nós outros, entre todo o clã cristão. Se você chegar na escola dominical e perguntar para uma criança, ou até mesmo para a escola, para a professora que está ali lecionando na escola dominical, perguntar a respeito de um milagre do Antigo Testamento que mais se lembra, muitas pessoas vão decifrar alguns milagres, e entre esses milagres vão falar a respeito da viúva, a viúva que teve o seu azeite multiplicado. Você lembra da história? Aqui no capítulo 4 nós temos duas histórias, nós temos dois milagres distintos e revelações distintas também. No versículo 8 nós temos a segunda história, depois da viúva que houve o seu azeite multiplicado, a sua bênção, a sua provisão, e tudo quanto o Senhor tinha prosperado e restaurado na sua casa, na sua família. O capítulo 4, versículo 8, inicia-se com a epígrafe, e a epígrafe diz assim: a sunamita e o seu filho. Lembrando que a epígrafe do texto nada mais é do que uma ascensão do texto que vem a seguir, como se fosse uma exegese bíblica, lhe dando uma narrativa, ou uma explicação, ou uma curta explicação daquilo que vai vir a seguir. Então a Bíblia Sagrada está tratando a respeito de uma nova história, uma nova revelação. A Bíblia Sagrada diz que havia uma mulher que habitava num lugar chamado Sunem. Sunem ficava entre dois montes, só para que você possa entender, a termos de ciência, a termos de área geográfica. Um dos montes se chamava Tabor, que era o monte da provisão. O outro monte se chamava Monte Giboa, que era o monte da revelação de Deus. Ficava próximo a Jezreel também, onde muitos profetas do Senhor se recolheu daquele lugar para interceder a Deus pela nação, quando a nação estava pleiteando uma guerra contra os seus adversários. A Bíblia Sagrada nos conta também que Sunem é uma palavra hebraica que tem um significado ilustrativo e alegórico que atinge até a igreja do Senhor, qual nós estamos essa noite. Sunem significa descanso. Diga ao seu irmão: descanso. Isso. A palavra descanso, você tem muitas variações do texto e da narrativa e da explicação também. Descanso você pode tratar como repouso, como um ponto de ajuda, ponto que se para por um momento, ponto que faz uma reflexão. Então descanso, há uma série de discernimentos diferentes que você vai chegar sempre no mesmo sentido. A Bíblia Sagrada nos conta que essa mulher, havia nela algumas características sobre uma revelação à luz da Bíblia. Que características é essa que atinge a igreja do Senhor, ou chega na igreja do Senhor nos dias de hoje? Essas características e esses atributos, eles refletem na minha e na sua vida, e é esses atributos que eu quero passar para os irmãos essa noite. O primeiro atributo desta mulher está aqui. A Bíblia Sagrada diz assim: havia uma mulher
rica. Olhe para a sua Bíblia Sagrada no versículo 8. É o primeiro atributo da igreja do Senhor. Toda a igreja de Deus, não importa o tamanho, não importa a quantidade de membros, não importa quantas pessoas estão no culto, não importa quantos profetas estão profetizando dentro da casa de Deus, não importa quantos instrumentistas estão dentro da casa, a igreja de Deus, diante aos olhos do Espírito do Senhor, sempre é e sempre será uma igreja rica diante dele, porque a riqueza dos homens é diferente da riqueza de Deus. A riqueza do homem é quando você se porta bem, é quando você se torna belo, é quando o seu estereótipo do lado de fora está bonito, é quando você está com um carrão, é quando você tem uma casa mobiliada muito bela, feita por um arquiteto famoso, é quando você tem uma igreja muito ornamentada e bela. Isso diante dos olhos humanos, ele começa a citar os adjetivos bons para aquele lugar ou para aquela pessoa. É uma pessoa bonita, é uma pessoa bela, é uma igreja extraordinária. Mas para Deus, os pontos de riquezas de Deus é diferente, porque a ótica de Deus é diferente da nossa. A ótica de Deus é invertida. Enquanto muitos olham o estereótipo por fora e o homem é plástico em julgar pela aparência, Deus está vendo a riqueza interior que é dentro de você. Deus está vendo o quanto você é rico, o quanto você é milionário por dentro. Pastor, eu sei que você gosta da Bíblia Sagrada, e tudo que o Senhor fala, o Senhor prova na Bíblia. Então prova para mim que a minha riqueza está do lado de dentro. Te provo. Até os homens de Deus não deixem enganar as pessoas que são ricas do lado de dentro. A Bíblia Sagrada diz que foi assim com os filhos de Jacó, ou melhor, com Esaú e Jacó, os dois irmãos que queriam enganar o seu pai. Você lembra da história? E quando Jacó então coloca uma pele toda cheia de pelos, porque assim era o seu irmão Esaú, ele chegou perto do seu pai, e o seu pai olhou para ele e diz assim: olha, a pele, a textura, até o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem algo diferente aí. Por quê? Ele conseguiu enganar aquilo que estava do lado de fora. Ele conseguiu enganar a pele, ele conseguiu enganar o pelo, ele conseguiu enganar o cheiro, o jeito de andar, o jeito de comportar, mas algo que estava dentro dele, ele não conseguiu enganar: a voz. A voz é algo que sai de dentro da pessoa. O que está dentro de você, você não pode mudar. O que está dentro de você, você não pode ser diferente diante de Deus. Eu quero profetizar para a sua vida nessa noite. Não importa como as pessoas veem você hoje, não importa como as pessoas estão falando da sua vida, não importa como as pessoas estão profetizando a respeito do seu passado, do seu presente, o que importa é que o seu futuro, a partir de hoje, a Deus pertence, e Deus toma conta da sua história. Aleluia. Olha para cá. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro atributo dessa mulher significa que era uma mulher rica. Então, após hoje, pelo amor de Deus, todas as vezes que você chegar na igreja do Senhor, não chega abatido, não chega triste, cabisbaixo, por mais que o céu está de bronze, está de ferrugem, está amarelo, ou seja, qual cor você deduzir, por mais que você chegue com uma notícia ruim na igreja, sempre chega na casa de Deus com um cântico de louvor em seus lábios, adorando o Senhor. Aleluia. Porque antes de qualquer petição, você tem que saber adorar e agradecer a Ele, não porque Ele ainda vai fazer, mas pelo que Ele já fez pela sua vida. É o sinal que você está aqui. Então nós precisamos entender que a riqueza de Deus é o ar que você respira, é a sua própria vida. No segundo livro dos Colossenses, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8, a Bíblia diz assim: e Jesus colocou na cruz uma cédula de dívida contra nós, era impagável. Diga ao seu irmão: uma dívida impagável. Você está preocupado com a conta de luz que aumentou 3 vezes no ano. Você está preocupado com a dívida que só fica no vermelho o ano inteiro e parece que nada vai mudar. Eu quero dizer a você que além disso havia uma dívida impagável sobre a sua alma, que não tinha como você pagar. Não havia crise, não havia PT, não havia Dilma, não havia projeção política alguma que poderia colocar na crise que você estava. Mas Jesus fez diferente. Ele falou: eu não preciso de partidário nenhum, eu estou aqui para pagar a sua dívida. E hoje você é livre em nome de Jesus. Deixa eu ver quantos livres de Deus tem nessa noite. Levante a sua mão e adora Ele. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, diga para ele: uma igreja rica é uma igreja livre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você é livre para adorar, você é livre para servir, você é livre para celebrar, você é livre para receber as promessas de Deus na sua vida, você é livre para triunfar,
você é livre para avançar. Se a Bíblia diz que você vai triunfar, não é o inimigo que vai dizer ao contrário, você vai triunfar. Se a Bíblia diz que você vai alcançar, não é o inimigo que vai dizer ao contrário, você vai alcançar ele. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, não aguento mais. Onde eu for, onde eu chego, onde eu coloco a planta dos meus pés, sempre tem um fofoqueiro tentando me parar, tentando falar contra a minha história, contra a minha vida. Quando eu estou quase lá, o fofoqueiro vem me dar um balde de água fria. Irmãos, olha para cá, deixa eu ensinar algo para você aqui nessa noite. O fofoqueiro nada mais é do que o fã da sua vitória, um fã da sua história, uma pessoa que quer estar doido para te pedir um autógrafo, mas ainda não chegou como, não sabe como. Por que, pastor? Vou explicar. Porque o fofoqueiro vive da história dos outros. A sua história é tão fascinante, a sua história é tão extraordinária, que ele quer fazer parte dela de qualquer forma, nem que seja falando dela. Ai, Deus poderoso, aleluia. Ele quer fazer parte da sua história, ela é tão extraordinária que ele quer fazer parte dela. Aí onde ele vai, ele fala da sua história. Não tem aquele irmão, não tem aquela irmã. Ele quer fazer parte da sua história. Ele não tem história, e a sua se tornou um respaldo para ele. Glória a Deus. Olha para cá. O primeiro atributo da igreja do Senhor. Toda igreja de Deus é uma igreja rica. Porque a riqueza de Deus na minha e na sua vida não é o que nós alcançamos aqui, mas é o que já foi alcançado por nós na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você que mesmo que você não consiga pagar suas contas de luz esse ano, que mesmo que você não consiga quitar o cheque especial, ô Jesus, está acabando, glória a Deus. Que mesmo que você não consiga pagar o limite com o cartão de crédito, que mesmo que aquela audiência da justiça está interpretando como teu sonho, você não consegue nem dormir mais, eu quero profetizar para a tua história que tem um lugar separado para você. E lá você não precisa pagar preço algum, porque alguém já pagou o preço para você estar lá. A Bíblia Sagrada diz: o primeiro atributo dessa mulher era uma mulher rica. Olhe para a sua Bíblia, o versículo 8. A Bíblia diz assim: o qual o reteve a comer pão. Olha que coisa fantástica. Dentro da casa dessa mulher havia tempos de se alimentar. Diga ao seu irmão: toda igreja de Deus, toda igreja de tem Deus horários, tem horários, tem tempos de se alimentar. Eu achei fantástico quando o pastor Paulo Kim falou assim: olha, na sexta tem um trabalho assim, no sábado tem um trabalho assim, no domingo tem um trabalho assim. Isso são tempos de ponto de partidas. Nós falamos na fé como ponto de ajuda para você tomar suas forças novamente e começar a caminhar de novo. Então você precisa de tempos de paradas para poder se alimentar. Agora, vamos calcular algo aqui numa expressão exegética: só dá alimento quem tem alimento, só chama para um banquete quem tem banquete, só convida quem pode oferecer algo. Eu quero profetizar para a sua vida: se a igreja do Evangelho Pleno está te convidando, é porque ela tem algo para te oferecer. Tem palavra, tem promessa, tem milagre. Mas pastor, estou há 3 anos, há 4 anos, 5, a 10, a 15. Você pode estar 500 anos a idade do Brasil. Se você não saber pedir, não saber receber, você não vai receber. Eu conheço pessoas, pastor Paulo Kim, que falou assim: olha pastor, eu estou decidido a sair da igreja, porque eu estou lá há 20 anos pedindo e nunca recebi. A culpa não é da igreja, nem é do pastor da igreja. Quem sabe a forma com qual você está pedindo. Porque na esfera com Deus, na intimidade com Deus, há um nome que você precisa aprender: sensibilidade. O eletricista, quando ele vai trocar uma fase, ele bota a mão propositalmente para sentir o choque, para tomar choque mesmo, porque ele tem sensibilidade de saber onde é o positivo e onde é o negativo. Assim também é a sua intimidade com Deus. Você tem que ter a sensibilidade de saber quando Deus está falando. Eu já arrepiei todo que eu estou sentindo Ele falando. Você tem que ter a sensibilidade de saber quando Deus está falando com você. Não é a forma com que você chega a Deus, é a forma com que você pede a Deus. Eu já vi pessoas, pastor Paulo, que passaram 10 quinta-feira. O pastor me ligou para mim lá no estado, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, pastor Daniel Soares, grande amigo meu. Ele falou assim: pastor, tem uma irmã aqui que tem 10 anos, 10 quinta-feira, que lá o dia de quinta-feira é o dia de campanha. Ele disse assim: tem 10 quinta-feira aqui, irmão, pede, nunca recebe. Quem sabe está pedindo errado. Pastor, mas tem na Bíblia que tem gente que pede errado? E como tem?
sabe, conhece. Ana, diga ao seu irmão, você conhece a história de Ana? Olhe para cá para que você possa aprender. A Bíblia Sagrada diz que uma vez por ano Ana subia a Siló para sacrificar e adorar a Deus. E quando ela chegava para sacrificar, a Bíblia diz que era sacrificar e adorar. Mas ela aproveitava o ensejo como bom crente e diz assim, eu vou pedir também, né? Então ela ia lá, sacrificava, fazia a sua adoração, louvava a Deus e aproveitava e fazia aquele pedido básico. E ela chegava para o Senhor e falava assim, Senhor, eu preciso de um filho. E ela olhava para Deus e falava, Senhor, se parecer bem aos seus olhos, se olhar para a tua serva, se o Senhor olhar a humildade na tua filha. E Deus não se olhou e falou, está pedindo errado. Ano que vem volta, se pedir certo eu te dou. Aí ela vinha no outro ano e vinha sacrificar ao Senhor, oferecia uma flor de farinha na mão, sacrificava a Deus, adorava, dava sua rendição a Deus. E ela dizia assim, Senhor, se olhar para a tua filha, tiver misericórdia dela, se parecer bem aos seus olhos, eu preciso de um filho. Aí o Senhor falou assim, está pedindo errado de novo, vem ano que vem, quando pedir certo eu dou. Aí Ana cansou dessas palavras de negócio de misericórdia, irmã. A Bíblia diz que nós somos cegos, pobres, miseráveis, tudo diante de dele. Não adianta chegar, Senhor, se parecer bem aos seus olhos. Parecer o que aos seus olhos? A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos longe da glória dele. Mas pela morte de Jesus, o véu se rasgou. Entra direto, meu filho, para de resenha, é só chegar e pedir. Aí Ana falou assim, Senhor, se parecer bem aos seus olhos, se olhar a tua serva, se eu for estar pedindo errado de novo, vem ano que vem. Ana cansou desse negócio e chegou um dia e falou assim, vem cá meu marido, eu vou pedir a Deus. Se ajoelhou, olhou para o céu e falou, Senhor, eu quero um filho. O Senhor falou assim, pediu certo, toma, pode descer que o seu filho vai chegar. Ei, olha para cá, Deus quer apenas você peça. Diga ao seu irmão, com Deus, as coisas são simples. Nós dificultamos. É nós que dificultamos tudo. Ana ia tomando, Senhor, se parecer bem aos seus olhos, se olhar para a tua serva, se o Senhor tiver misericórdia, Deus falou assim, vem aqui, velho. Ela pensou, Senhor, eu preciso de um filho. O Senhor fala, toma. Deus quer saber o que você precisa. Havia um homem no tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Quantos anos? 38. Não ouvi. Quantos anos? 38. 38 anos paralítico. Jesus chega perto dele e fala assim, o que você quer que eu faça? A resposta do homem, não tem homem que me ajude. Jesus pergunta uma coisa, pastor Paulo, que o homem responde outra. O homem ignora a pergunta de Jesus. Jesus falou, meu filho, o que você quer que eu faça? Ele falou, não tem homem que me ajuda. Ele está olhando para Jesus e falou assim, não tem ninguém para me ajudar aqui não. Nem o Senhor. A Jesus, como misericordioso que é para conosco, ele ignora também a resposta do homem. Diz, fica de pé, pega a tua cama e anda. Ele falou, era simples assim. É simples assim. Ele pegou a cama dele e andou. Aleluia. Pega na mão do seu irmão, diga ao seu irmão, é só pedir. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Oh, glória a Jesus. A Bíblia Sagrada diz assim, o reteve a comer pão. A palavra reter vem do dicionário Aurélio, segunda verbete, que significa aquele que prende. Olhe para cá que você vai entender o milagre de Deus. A palavra reter significa aquele que prende. Só que a sunamita não passava a chave na porta. O profeta, todas as vezes que chegava até Sunem, ele ia para a casa da sunamita, porque ele sabia que ali havia alguns atributos que era de benevolência com ele. E esses atributos é para mim e para a sua vida nessa noite. E um dos atributos, quem sabe um dos principais, é o pão. Porque a Bíblia Sagrada diz que todos os atributos que havia nesse texto, só o pão reteve aquele homem. Está na Bíblia. A Bíblia diz assim, o reteve, o prendia. Olha para cá, a igreja e a verdadeira igreja de Deus não precisa inventar tantos marabalismos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que ir até lá, eu tenho que ir do outro lado, eu tenho que fazer, senão não vem, senão não vai, irmão. É só ter pão. Se tiver pão, o jovem vem. Se tiver pão, o profeta vem. Se tiver pão, o visitante vem. Se tiver pão, os irmãos vêm. Não precisa fugir da regra. Se tiver pão, a igreja cheia. O pastor ligou para mim, pastor de Piúma, pastor Gildemar. Pastor ligou para mim, pastor, eu estou aqui à frente do
casado já há 3 anos. Eu falei, sim, pastor. E ele falou, eu estou com 14 mesmo. Pastor, tem alguma coisa errada. Ele falou, não, eu já fui na praça lá e eu fiz um desfile de assim, essa. Eu falei, não, pastor, coloca a Bíblia na sua igreja, que a igreja vai começar a encher. A igreja não precisa inventar muita coisa, não. A igreja só precisa ter um alimento que prenda a atenção daqueles que estão lá dentro dela. Eu quero profetizar para a tua vida que você vai ser instrumento de Deus como profeta. Deus vai colocar pão na sua boca, Deus vai colocar profecia na tua boca, Deus vai começar a encher esse trabalho. Porque enquanto muitas igrejas estão pregando modernismo, aqui no Evangelho Pleno a gente prega o pão, aqui a gente traz a palavra. Quem crê na palavra, levante a tua mão e adora. O reter, a palavra reter significa prendir. Diga ao seu irmão, prendir. Diga ao seu irmão, só o que prende dentro da igreja é a palavra. Esquece o resto. Louvor é importante e prende também. A liturgia do culto, de como é administrado, é fantástico. Mas o que prende é a palavra. É Deus falando. É Deus dizendo, filho, continua. Quem está vendo a novela dos 10 Mandamentos? É bom assistir. Tem muita gente que é leigo de tudo, zerado. Quando assiste ali, pelo menos tem uma noção. É claro que ali, como usa o termo novela, é claro que o diretor ele vai aumentar algumas coisas, até porque a novela tem 9 meses, ele precisa de história. Ele vai aumentar algumas coisas ali. Mas em tese, muitas coisas estão ali é verdade. E a Bíblia Sagrada diz que quando o povo saiu do Egito, Oséias tomou a incumbência. Oséias que depois mudou o nome para Josué. E o Senhor sondou o coração dele. O Senhor é tão misericordioso que antes de Deus te dar algo, Ele sonda o seu coração para ver se você está capacitado para receber. É igual aquele crente que vem para a igreja e fala assim, Senhor, eu preciso de um Corolla 2015, Senhor, se o Senhor não me dá um Corolla, me dá um BMW X5, teto solar que serve, Deus, eu preciso. Aí quando Deus vai sondar, nem carteira de habitação tem. Aí Deus vai soldar um doido no meio do asfalto para matar os outros. Olha para cá. Deus sonda primeiro para ver se você está capacitado para receber. E Deus, quando sondou Josué, viu que havia dúvida e havia medo colossal na sua alma. Aí Deus, é a primeira vez na Bíblia que Deus fala 3 frases para a mesma pessoa, repetindo elas. Deus olhou para Josué e falou assim, vai porque eu sou filho, vai porque eu sou filho, vai porque eu sou. Nem que Deus fale 500 vezes para você, mas eu quero dizer que Deus é contigo. Levante a tua mão, glorifica Ele. Não pare na tua caminhada, não pare os seus projetos por causa de uma feitura, não pare os teus sonhos por causa da perseguição. Deus é contigo. Não para. Pegue na mão do seu irmão, você vai ser profeta para ele nessa noite. Diga para ele, não pare os teus sonhos, não pare os seus projetos, não pare de sonhar, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Tem quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus. Aplauda Jesus, porque Ele é. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, olha que coisa fantástica, pastor Paulo Kim, a Bíblia Sagrada diz assim, e sucedeu que todas as vezes está empregando a palavra no plural e não no singular. A Bíblia diz assim, que todas as vezes que passava ali, todas, diga ao seu irmão, todas. Diga ao seu irmão, mais de uma, mais de duas, diga ao seu irmão assim, ó, montão de vezes. Diga ao seu irmão, quando experimenta um pão gostoso, não vem só 2 nem 3, vem assim, ó, vem um monte de vez, quer vir todo dia, quer vir toda quarta, quer vir todo domingo, quer vir toda escola dominical. Se o pão tiver bom, se preocupa não, vai voltar para comer de novo, oh glória. Se o pão tiver bom, vai voltar para comer de novo. Eu quero profetizar que a igreja do Evangelho Pleno vai trazer as almas por causa do pão, porque aqui Deus fala. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz assim, e todas as vezes. Eu acho que Eliseu ia passar lá 200 quilômetros longe. Não, vamos passar para o Sunem. O profeta disse, pô, Eliseu vai estar doido. Não, mas vamos passar para que eu aproveite na casa lá que lá tem pão. Diz que ele cortava até caminho, só para ficar passando perto do Sunem. Que a Bíblia diz que ele passou lá várias vezes, não foi uma vez. E
E o profeta de Deus tinha uma vida muito dinâmica, muito constante, ele não ficava num lugar só. Ele um dia estava aqui, outro dia estava colado, e fazia obras simultaneamente em vários lugares. Mas a Bíblia diz que depois que ele experimentou uma vez, ele começava a ir muitas vezes no mesmo lugar. Eu quero profetizar que a tua casa vai começar a dar testemunho de milagres e promessas de Deus. E pessoas vão começar a te procurar para orar. Pessoas vão começar a te procurar para ler a Bíblia. Pessoas vão